voltemos de onde paramos, na carta de Gálatas. Nós chegamos até o capítulo 4, então agora nós vamos finalizá-lo e entender aqui o que Paulo está querendo nos ensinar. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31. Diz assim as Escrituras: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, os da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera pela escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, preparando o nosso coração para aquilo que agora o Senhor quer falar através deste texto maravilhoso. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir. E ouvindo o Senhor, possamos colocar no coração. E uma vez no coração, possamos praticá-lo para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, em todo o capítulo 3 desta carta aos Gálatas, Paulo vem fazendo aqui uma extensa defesa de salvação da fé, e nós já vimos isso. Paulo usando, inclusive, da apologética. Claro que não tinha esse termo nos tempos de Paulo. Mas Paulo usa de todos os artifícios das quais contém a apologética, da qual nós sabemos, essa matéria que nós entendemos hoje. Paulo usa todos os argumentos que ele tem em mente, que ele conhece, para defender a fé. Os judaizantes, aqueles que querem servir a Cristo, mas também querem manter os ritos judaicos, esses inimigos de Paulo os considera como seus inimigos porque eles estão pervertendo a fé da igreja, a fé dos irmãos. Eles ensinavam, isso estava nos ensinamentos dele, que para ser filho de Abraão era preciso o quê? Abraçar a lei. Ou pelo menos fragmentos da lei, na verdade, é o que Paulo está desde o capítulo 3, repetidas vezes falando isso, que eles não guardam a lei total, mas eles guardam fragmentos. Então eles estão dizendo, não, para ser filho de Abraão é necessário guardar o sábado, é necessário a circuncisão e é necessário o calendário, a guarda do calendário. E é o que tudo indica, quando nós olhamos para toda a história dos Gálatas, eles tiveram um certo êxito, ou conseguiram algumas conquistas com isso, com os irmãos da Galácia. Nós vamos ver na continuidade disso aqui, até pela decepção de Paulo, que esses judaizantes, em algum ponto, eles conseguiram algumas vitórias, conseguindo desviar alguns convertidos da fé e assim seguindo os ritos judaicos. Neste capítulo 4, Paulo ele deseja, e é a intenção do seu coração, que os Gálatas eles abandonassem a lei, de fato, como o meio de salvação e volte para o quê? A fé, o ouvir da fé.
o apóstolo, ele usa aqui a própria lei, usa o próprio argumento da lei, para ensinar esses cristãos que estão em dúvida o que a lei de fato ensina. Então, Paulo quer dizer, vocês querem seguir a lei? Então, vamos mostrar o que a própria lei ensina. A lei aponta para Cristo. A lei era uma sombra. As coisas do passado eram uma sombra. Né? Agora, nós precisamos viver dessa maneira como Cristo nos ensinou. Então, nós aprendemos isso. E aqui, neste texto que nós lemos, nessa pequena estrofe do capítulo 4, dos versículos 21 a 31, nós aprendemos 3 coisas básicas para a nossa fé. E precisamos entender isso, assim como era o desejo de Paulo que os irmãos da Galácia entendessem. Primeiro, dos versículos 21 a 23, o desejo de Paulo é mostrar que a lei da qual os judaizantes estão defendendo, prova que a salvação é um milagre divino e não um esforço humano. Ela é um milagre divino e não um esforço humano. Paulo, ele faz uma pergunta muito capciosa e muito oportuna para a ocasião. Ele diz, versículo 21, acaso não ouvis a lei? E essa pergunta é muito capciosa e muito interessante, por quê? O que é que esses judaizantes estão defendendo, da qual nós já falamos desde o capítulo 1? Eles estão defendendo o cumprimento da lei para obter-se a salvação. E para ser filho de Abraão tem que ter o cumprimento da lei. Então Paulo fala, ok, tudo bem, o que diz a lei? O que diz a lei? E Paulo faz isso propositadamente porque ele está se deparando diante de pessoas, da qual ele já chamou de hipócritas, que não guardam a totalidade da lei, mas apenas fragmentos dela. Então Paulo está dizendo, o que diz a lei, então, para que vocês defendam a guarda dela, ou o cumprimento dela? Paulo, ele quer mostrar que a própria lei vai apontar para uma salvação milagrosa e não por esforços de um homem. Isso é uma constante que Paulo vai efetuar no seu discurso, no seu sermão. E nós já falamos aqui de como é curioso que passa-se o tempo, mais de 2000 anos, de quando foi escrito, ou quase aproximadamente 2000 anos que essa carta foi escrita, e nós nos deparamos com a mesma situação, quando as pessoas acham que deve ser pelos seus méritos a salvação, que elas precisam fazer alguma coisa. Os Gálatas aqui estavam sendo convencidos, iludidos, atraídos por um discurso dos judaizantes dizendo, vocês não podem ser salvos assim do nada. Vocês precisam cumprir alguma coisa. Vocês precisam primeiro se circuncidar. Isso é um sinal pactual. Não há salvação, não há como vocês serem salvos se vocês não fizerem isso. Vocês precisam participar da privação de alimentos e também ter responsabilidade quanto às datas festivas. E Paulo está olhando para aquilo indignado, como nós já vimos. Paulo está revoltado diante daquela situação, porque Paulo está vendo o evangelho sendo pervertido, sendo corrompido com uma mensagem de que aquelas pessoas precisavam fazer alguma coisa para ser salvos. Meus irmãos, este é um perigo que corremos nos dias atuais. A maior parte do povo que se denomina cristão, que pertence a alguma igreja, bem como seus líderes, que os prendem nessas jaulas, nessas cadeias, o discurso é o mesmo. Você precisa fazer alguma coisa. Se você não fizer alguma coisa, não vai ser salvo. Por quê? Você é melhor do que os outros do passado? Você tem mais privilégio do que os outros que passaram antes de vocês, que oravam 12 horas de joelho, que jejuavam 5, 6 horas, nem água bebia, ou 24 horas de jejum, ou aqueles que faziam retiros espirituais e se trancavam em tal local por uma semana, e você está me dizendo que você agora não precisa mais nada disso? Não que isso seja ruim no sentido total. Mas preste atenção. Esse discurso, esse tipo de sermão, ele diz para você, você precisa fazer alguma coisa. Só a graça não basta.
Como é engraçado, irmãos, e quando eu me deparo com alguns comentários que chegam a mim, né, eu fico, às vezes, dá vontade de rir, outras vezes de chorar. Então, um misto de choro com alegria. Porque eu olho assim e fico assim, pera lá, só a graça não basta? E por que essa preocupação de que o cristão, uma vez que ele conhece, que ele entendeu a obra de Cristo, uma vez que ele foi convertido pelo Senhor, uma vez que agora o Espírito Santo mora nele como selo da salvação, uma vez que agora ele tem convicção da sua fé e sabe que seu nome está escrito no livro da vida, por que ele precisaria de mais alguma coisa? E as pessoas dizem, não, espera lá, eu não posso aí, não. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, né? Como diria lá, mas calma aí, eu preciso fazer alguma coisa. Está tudo muito bonitinho, está tudo legal, consegui a salvação pela graça, meu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo mora em mim, eu tenho certeza e convicção de que Cristo perdoou todos os meus pecados, eu tenho convicção de que Deus me ouve nas minhas orações, tenho convicção da minha salvação. Se eu morrer hoje, inclusive, Deus, se levar hoje, eu tenho certeza que eu vou para o paraíso. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Não é contraditório? Não há uma contradição nesse discurso desses nossos irmãos que seguem a mesma filosofia dos judaizantes da qual Paulo está combatendo? Você já se deparou com isso quando você fala assim, não, eu sou feliz porque Jesus me salvou. Aí alguém fala assim, mas você ora bastante, né? Você jejua, né? Você faz os seus períodos de retiro lá em algum monte ou em um local separado de retiro espiritual, né? Você faz, né? Não sempre. Uma vez eu faço, eu oro na minha casa quando eu estou impactado por Cristo, eu oro na minha casa, mas eu sou feliz com Jesus. Não, você não pode. Não, mas eu sou feliz, eu sou salvo. Eu tenho convicção da minha salvação. Não, mas você não pode. Você precisa fazer alguma coisa. Vamos lá na minha igreja, porque lá o pastor, o homem de Deus, vai orar por você e agora você vai fazer alguma, você vai ser indicado, você vai ser guiado a fazer alguma coisa. É o mesmo discurso, meus irmãos. Só a graça não basta. Só o que Cristo fez na cruz não basta. É preciso mais alguma coisa. Paulo, então, combate eles aqui, dizendo vocês o que diz a lei. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, né? E que Paulo vai usar uma linguagem bem interessante. Uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Quando nós nos deparamos lá no capítulo 15 e 16 de Gênesis, nós vemos a história de Abraão e Sara, quando um pouco atrás Sara recebe a promessa de que ela teria um filho, né? Isso é a conversa de Abraão com o enviado de Deus dizendo, olha para o céu, quantas estrelas, assim será a tua posteridade, Abraão, mas eu não tenho nem filho, já sou velho, já não tenho quem dê sequência a minha herança, a não ser o meu servo Damasceno. E o enviado de Deus disse, não, esse servo não será o seu herdeiro, mas o Senhor vai te dar um herdeiro. Abraão creu na promessa, por isso é chamado o pai da fé. E então, passado um tempo, Sara, vendo que ela já era de idade, o que ela faz? Ela chama a sua serva, chamada Agar, e diz, Agar, deixe que meu marido e o seu filho serão meu filho, porque você é minha serva, então tudo que é teu é meu. E convence Abraão a fazer este ato impensado, e aí nasce Ismael. Mesmo Ismael nascendo de um filho de escrava com alguém que era livre, perante a lei e perante toda a cultura do mundo antigo, a criança ela não era considerada uma livre, mas era considerado filho de uma escrava. Será que você assistiu algum filme que tem o bastardo, né? Chama de O Bastardo? O bastardo sempre é o filho de uma pessoa livre, um rei, um príncipe, com uma escrava. E Paulo está dizendo, aquele que Abraão teve 2 filhos, um era da mulher escrava, mas o outro da livre. O da escrava nasceu segundo a promessa da carne, ou seja, Sara forçou a barra. Sara disse, bom, Deus prometeu um filho, então eu vou dar uma forcinha aqui, vamos dizer assim, né? Vem cá, Agar, toma meu marido, tenha com ele o filho, então nasceu segundo a carne. Mas Isaac não, Isaac era o filho da promessa.
Era o filho que Deus tinha prometido a Abraão e a Sara. Por isso, Paulo quer lembrá-los de que Isaac veio de uma forma milagrosa, não como Isaac. Isaac veio da obra humana. Sara disse, pegou sua serva jovem e disse, vai lá e tem um filho com meu marido. Mas Deus, mesmo mediante a todas as impossibilidades de uma mulher já idosa, um homem já idoso, ter filhos, Isaac nasceu. Então, Isaac é o filho da promessa, é um milagre de Deus na vida daquele casal. Por isso, Paulo está mostrando para eles aqui. Os filhos de Isaac, eles são gerados através, os filhos de Abraão, os Isaques de Abraão, são gerados por um milagre de Deus. Ou seja, a salvação não pode, em esfera alguma, ser conquistada pelas nossas ações. Mas sim, é um milagre divino. É Deus quem salva. É Deus quem transforma a vida do homem e da mulher. Segundo ponto, versículos 24 a 28, o apóstolo agora ele vai por um caminho da alegoria, mostrar algo bem interessante nesta relação de Agar e Sara. Ele vai mostrar aqui aos judaizantes, ou aqueles que estão sendo seduzidos pelos judaizantes, os gálatas, de que a lei faz filhos escravos, enquanto a salvação faz filhos livres. E notem, né? Ismael, mesmo sendo filho de Abraão, era chamado de filho da escrava. Isaac não. Isaac era o filho de Abraão, o filho da promessa. Então Paulo diz para eles aqui, estas coisas, Paulo está dizendo, são alegóricas. Paulo está dizendo aqui, eu vou usar uma alegoria para vocês. Vou usar uma alegoria. Porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Agar é do Monte Sinai, da Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seu filho. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá luz, exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Citando aí Isaías 54. O que Paulo está querendo dizer aqui? Dizendo para eles, para os Gálatas, olha, assim como Sara, nessa alegoria que eu vou contar para vocês, assim como Agar, ela, através do seu esforço, da sua preocupação com que o seu marido tivesse um filho que gerisse a sua herança, ela deu uma força. Então, Ismael é fruto do esforço de Sara. É fruto das mãos de Sara. Mas Isaac não. Isaac é um milagre divino. Não teve esforço de Abraão e de Sara. Não tinha nada que Abraão e Sara pudessem fazer para aquele filho nascer. Porque biologicamente era impossível. O próprio Abraão e a própria Sara testificam isso, testemunham isso. Eu já sou velho, já não tenho mais idade, minha mulher também não. Então, Sara, inclusive, daquele riozinho, né, de desconfiança, dizendo assim, mas espera lá, eu já sou uma idosa, não tenho condições. Paulo está dizendo para os Gálatas, esta alegoria que eu vou contar para vocês aqui, prestem atenção. A salvação, ela é um milagre divino. Não há como nós fazermos alguma coisa para que ela aconteça. E aí, meus irmãos, isso mexe muito com o ego do crente. O crente diz assim, mas espera lá, eu não tenho que fazer nada. Nem uma oraçãozinha. Eu não tenho que fazer nada. Por outro lado, também, gera uma estagnação em muitos cristãos que dizem, se é pela graça, então beleza, vou viver minha vida, tranquilo, cultuar, fazer... Cristo me salvou, e ele passa, então, a se estagnar na fé, então ele já não procura mais o quê? O fervor. Ele já não procura mais vida com Deus, o amadurecimento espiritual. Ele entra, sai, senta, levanta e sai como se tudo tivesse normal, porque Cristo me salvou, então está tudo bem. Notem, os dois lados estão equivocados. Por quê? O ato soberano de Deus em salvar, ele não age em detrimento à responsabilidade do homem. Não há uma parede que separa a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Pelo contrário,
Isso é tão claro e tão visível nas Escrituras que as duas andam juntas. A soberania de Deus em salvar o homem pecador e a responsabilidade do homem. Mas notem, as pessoas hoje elas querem se estagnar espiritualmente. Não, Deus é soberano e salva quem Ele quer, então eu não vou evangelizar, não preciso fazer nada, não preciso nem orar mais, não preciso nem mais dobrar o joelho de vez em quando, não preciso mais fazer nada, porque Deus fez tudo por mim. E se estagna. Por outro lado, há esses que, não, pera lá, como assim eu não preciso fazer mais nada? Eu preciso fazer alguma coisa. Não, tem que fazer alguma coisa. Pelo menos que eu tenha o voto de abrir a igreja durante todos os 365 dias do ano, para me sentir salvo. Então elas se agarram em alguma coisa, procuram alguma coisa. Não à toa, meus irmãos, o nosso país, o Brasil, é um país místico espiritualmente falando. Seja qual for a igreja, seja qual for a agremiação religiosa, a maior parte dela, 99%, vamos colocar assim, ensina os seus membros a se agarrarem a alguma coisa. Ensinam que eles precisam fazer alguma coisa. Não, você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer alguma coisa. Então, por quê? Porque só a graça não basta. Só entender que Cristo fez tudo o que nós precisávamos, já não basta. E Paulo está dizendo a eles, vocês querem agir igual a escrava? Vocês não leram a lei? Porque para Paulo, irmãos, para Paulo, a lei não é só o decálogo, os 10 mandamentos. A lei não está restrita aos 10 mandamentos. A lei se expande. Para Paulo, a lei está antes dos 10 mandamentos. A lei divina sempre existiu. E Paulo está mostrando isso para eles, dizendo assim, vocês querem fazer como Sara? Vocês querem fazer produção humana? Vocês querem dar uma forcinha para Deus? Paulo já chamou eles de insensatos, já chamou de loucos, já chamou eles de incrédulos, de tudo que é jeito aqui, para mostrar sua indignação diante da loucura que esses Gálatas estavam tendo ao ouvir os judaizantes o seu sermão e os seus sermões puramente humanos. Mas Paulo ainda avança um pouquinho. Ele, mostrando isso, meus irmãos, ele quer passar a mensagem dizendo o quê? Não basta ser filho de Abraão. Só ser filho de Abraão não basta. É preciso ser um filho como Isaac. Vou repetir. Não basta somente ser filho de Abraão. Esses eram os discursos dos judeus. Nós lemos na liturgia João capítulo 8. Eles diziam, nós somos filhos de Abraão, nós temos direito à salvação. Mas para Paulo, não basta só ser filho de Abraão, precisa ser um filho como Isaac. E essa é a diferença. Um filho como Isaac é alguém que foi feito, alguém que veio do milagre divino, alguém que veio através de uma obra soberana de Deus. Por isso, irmãos, não se contente somente em ser um filho, no sentido literal da palavra aqui, no sentido, não ache que somente você faz parte da filiação. Haja como um Isaac, de fato. Seja como um filho como Isaac. E interessante que a história das Escrituras nos mostra essas duas alianças, a antiga e a nova, agindo de forma conjunta. Dr. John Stott, olhando para este texto, ele diz essas palavras. Uma aliança é um acordo solene entre Deus e os homens, através do qual ele transforma o seu povo e promete ser o seu Deus. Deus se aliança com o seu povo. Por isso que Paulo está olhando para tudo aquele discurso e está dizendo assim, espera lá, vocês estão querendo viver um tipo de aliança somente da lei, esquecendo que Deus se aliançou com o seu povo muito antes de deixar os 10 mandamentos? O próprio Deus se aliançou com o seu povo. O próprio Deus, ele chamou Abraão e fez com ele uma aliança perpétua. Deus colocou responsabilidade sobre o homem. Então, por isso que eu volto a repetir, nós não podemos defender a soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana, ou vice-versa. As duas agem juntas, agem de forma
conjunta durante toda a Escritura. Deus colocou responsabilidade em nós. Por isso que nós temos, né? Podemos fazer algumas coisas, outras não. Por isso que algumas coisas nos convém fazer, outras não. E nós temos que aprender isso, para que nós não venhamos a cair no conto, no engodo. Nós devemos esperar, como diz Paulo aqui, que, citando, lembrando aos judeus, da passagem lá atrás, do evento entre Sara e Agar, quando os dois meninos brincavam e Ismael ria ou debochava de Isaac, isso trouxe um descontentamento em Sara. Embora nós não vimos nas Escrituras uma perseguição de Ismael de fato a Isaac como homem, mas nós vemos esse pequeno trecho da qual fala do deboche de Ismael para com Isaac. Então, Sara ficou chateada diante disso. Então, Abraão fez o quê? Expulsou a serva e o seu filho, deixando-as fora do arraial. Então, devemos esperar a perseguição dos filhos da carne. É isso que Paulo está dizendo para ele assim: vocês que estão perseguindo o Evangelho, vocês que estão perseguindo a salvação pelo ouvir da fé, vocês são exatamente iguais os Ismaéis, ou Ismael. Vocês estão perseguindo os filhos da promessa. Da mesma maneira, nós devemos esperar perseguição, meus irmãos. E devemos esperar também a recompensa. Sempre que há perseguição, há recompensa. Se verdadeiramente somos filhos, se verdadeiramente, e a Bíblia comprova isso, que os filhos da carne, eles perseguem os filhos da herança, nós devemos estar prontos para isso. E este é o entendimento do apóstolo Paulo. E devemos entender que o sofrimento é o fruto de más escolhas que fazemos. Por que o povo de Israel depois vai sofrer na mão dos ismaelitas? Quem eram os ismaelitas? Gerações que vieram através de Ismael, filho de Abraão. Mas esses dois povos, eles vai ser chamado depois de Edom, vão se degradar até os dias de hoje, da qual nós vivemos. Essas guerras que nós vemos no Oriente Médio são povos irmãos que brigam, porque lá atrás alguém tomou uma atitude ruim e por causa disso o povo de Deus sofre a perseguição. Meus irmãos, então, Paulo, ele ainda intenciona no final do seu capítulo, no final deste capítulo, mostrando, uma vez que a alegoria foi posta, foi dito que, mesmo o povo de Deus sendo perseguido por aqueles que querem introduzir na fé a obra humana, Paulo está mostrando que a fidelidade ao Evangelho resultará em recompensa. Citando Isaías 54, que nós deveremos nos alegrar, porque o Senhor há de nos recompensar. O Senhor, assim como ele prometeu a Abraão que a posteridade dele seria numerosa, o Senhor promete ao seu povo que, ainda que as perseguições sejam duras e sejam pesadas, nós receberemos o galardão, porque nós não somos os filhos da carne, nós somos os filhos da herança, a nova Jerusalém, da qual Paulo fala aqui, a igreja de Cristo, que faz, ou que agrega, que reúne os verdadeiros filhos de Abraão, que são os da fé. Por fim, meus irmãos, nós podemos aprender, então, 3 lições nesse texto básicas para nós, muito básicas e próprias para nós praticarmos. Primeira lição: nós devemos esperar perseguição, principalmente por aqueles que se dizem nossos irmãos, mas são os da carne, aqueles que querem introduzir outro evangelho no nosso meio. Devemos esperar perseguição, mas também devemos esperar recompensa. E, por fim, nós devemos entender que nós devemos nos afastar de todo aquele que propaga o falso evangelho. É isso que Paulo está relembrando aos irmãos da igreja da Galácia. O desejo de Paulo era que todo cristão da Galácia
abandonasse a lei como meio de salvação. Era o desejo de Paulo, que todo cristão abandonasse a lei como meio de salvação. E abraçasse de uma vez só, em definitivo, o quê? A graça, o evangelho da graça, o evangelho do ouvir da fé. Aquilo que Paulo está ensinando a eles, da qual o próprio Paulo já disse que por causa desse evangelho ele sofreu. Nós vemos nas palavras do apóstolo Paulo e vemos ele usar a própria lei como prova de que os verdadeiros filhos de Abraão e os verdadeiros herdeiros da promessa são aqueles que não são filhos da escravidão, mas são filhos da livre. Meus irmãos, nós precisamos enxergar na nossa vida, na nossa caminhada de fé, se nós somos crentes livres ou crentes presos. Se nós verdadeiramente vivemos o evangelho da liberdade, o evangelho que nos trouxe liberdade, ou se nós estamos vivendo uma religiosidade que nos acorrenta, que nos prende a alguma coisa. Então nós devemos sempre nos perguntar: eu sirvo a Cristo por liberdade? Eu sou crente por liberdade? Ou eu sou crente porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou me esforçando para tal? De novo, não entenda isso como falta de responsabilidade sua. Mas por que você é cristão? Por que você é crente? Por que você um dia professou a sua fé? O que te motiva a estar na igreja? É o cumprimento de algumas coisas? Como eu disse uma vez, né? Certo convertido, que eu dava aula, chegou para mim e disse: qual é a igreja mais rígida que você conhece? Eu falei: tal igreja. Ele falou: pois eu vou para lá. Eu falei: sério? Você está falando sério, está brincando, né? Ele falou: não, eu tenho que andar na linha. Eu estou saindo do crime e eu preciso agora de uma igreja que me proíba tudo, que me diz que eu não posso fazer nada. Eu fiquei conversando alguns minutos com ele, dizendo assim: mas é sério, você está falando sério mesmo? Poxa, eu achei que ele ia congregar com a gente, né? Mas ele: não, eu preciso de uma igreja rígida. E foi para essa igreja mesmo. Lá permaneceu, não sei onde ele está hoje, mas lá permaneceu por muito tempo, até a última notícia que eu soube. Mas vejam, qual era a motivação dele? A rigidez da igreja. Os ritos que a igreja impunha sobre eles, dizendo: não faça, não prove, não come, não toque, não faça aquilo outro. Esses são os filhos da escrava. São os filhos de Agar. Os filhos de Sara são livres, porque entendem que o ato milagroso da concepção espiritual foi feito por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E uma vez que nós somos livres, então nós o servimos com alegria, nós o servimos com devoção, nós o servimos por amor, nós o servimos por gratidão às correntes, os grilhões que ele quebrou, nos dando liberdade. Irmãos, não se permitam, em momento algum da vida de vocês, serem presos por alguma espécie de cadeias ou algemas das religiões ou de muitos pregadores que dizem para você: não, é errado o sermão da tua igreja lá, faça isso. Você precisa orar mais. Claro, precisamos orar mais, é fato. Mas você precisa orar. Olha, eu só considero crente quem passou uma noite inteira orando. Eu só considero quem é salvo mesmo aquele que realmente entra no mistério com Deus. O mistério, o maior mistério que nós precisávamos entender é o mistério da cruz. Este é o mistério. Como Deus deixou a sua glória, enviando o seu, melhor, como Deus, amando o homem, envia o seu filho para que este deixe a sua glória e vá a uma cruz e padeça em nosso lugar, e sofra os nossos sofrimentos, e leve sobre si as nossas dores, e quebre os grilhões que nos prendiam, e rasgue a carta de alforria,
ou a carta que nos prendia aqueles que nos escravizavam. Precisamos, meus irmãos, entender como servimos a Deus e por que servimos Ele. Se nós entendermos que nós precisamos fazer alguma coisa, cumprir algum rito, nós erramos o alvo. Se nós entendermos que precisamos de alguma coisa ainda, falta algo a fazer, erramos o alvo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para viver uma vida livre que Cristo nos salvou. Por isso Paulo encerra a sua fala dizendo: contudo, diz o Senhor, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será o herdeiro, com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas somos filhos da livre. Por causa da liberdade que Cristo nos conquistou, então nós podemos herdar a herança. Somente aqueles que são livres em Cristo Jesus herdarão a promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. E em Cristo nós herdaremos essas promessas. Oremos ao Senhor, meus irmãos, agradecendo ao Senhor por tão grande salvação e pela palavra que o Senhor nos dá nessa noite, onde nos faz compreender realmente que nós somos livres e não precisamos de mais nada para obter a liberdade que Cristo nos deu.